Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos dando continuidade ao estudo das Escrituras. Segundo Nefe, capítulo 7 e 8, pois o capítulo 7 ele é um pouquinho mais curto, portanto, leremos os dois capítulos. Pois bem, vamos à leitura. Capítulo 7. Jacó continua a ler em Isaías. Isaías fala em linguagem messiânica. O Messias terá a língua dos instruídos. Ele oferecerá as suas costas aos açoitadores. Não será confundido. Comparar com Isaías 50, aproximadamente 559 a 545 a.C. Sim, pois assim diz o Senhor: repudiei-te eu ou expulsei-te para sempre? Pois assim diz o Senhor: onde está o libelo do divórcio de tua mãe? Para quem te apartei, ou a qual dos meus credores te vendi? Sim, a quem te vendi eu? Eis que por vossas iniquidades vos vendestes, e por vossas transgressões é a vossa mãe repudiada. Porque quando vim, não havia ninguém. Quando chamei, ninguém respondeu. Ó casa de Israel, tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir, ou já não há em mim força para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os seus rios em desertos, e faço com que cheirem mal os seus peixes, porque secaram as águas e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e ponho-lhes um saco por cobertura. O Senhor Deus concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu soubesse dizer, no seu tempo, uma palavra a ti, ó casa de Israel. Quando estais cansados, ele desperta todas as manhãs. Ele desperta-me o ouvido, para que ouça como um instruído. O Senhor Deus abriu meus ouvidos, e não fui rebelde nem retrocedi. Ofereci as costas aos açoitadores, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a face da humilhação, nem dos que me cuspiam. Pois o Senhor Deus me ajudará. Portanto, não serei confundido. Por isso, coloquei o rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. E o Senhor está perto e justifica-me. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é o meu adversário? Que ele se achegue a mim, e eu o ferirei com a força da minha boca. Pois o Senhor Deus me ajudará, e todos os que me condenarem, eis que todos, como vestidos, envelhecerão e a traços comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor, que obedeça à voz de seu servo, que ande em trevas e não tenha luz? Eis que todos vós, que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andais na luz do vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes. Isto tereis de minha mão, em tormento jazereis. Este foi o capítulo 7. Prosseguiremos agora ao capítulo 8. Capítulo 8. Jacó continua a ler em Isaías. Nos últimos dias o Senhor consolará Sião e coligará Israel. Os remidos virão a Sião, em meio à grande alegria. Comparar com Isaías 51 e 52, do 1 ao 2, aproximadamente 559 a 545 a.C. Ouve-me, vós que seguis a retidão. Olhai para a rocha de onde fostes talhado, e para o buraco do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, chamei-o e abençoei-o. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e o seu ermo como o jardim do Senhor. Regozijo e contentamento achar-se-ão nele. Ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e dai-me ouvidos, nação minha, porque de mim sairá uma lei, e farei do meu juízo uma luz para o povo. Perto está a minha retidão, foi enviada a minha salvação, e o meu braço julgará os povos. As ilhas hão de aguardar-me, e no meu braço confiarão. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação durará para sempre, e minha retidão não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a retidão, povo em cujo coração eu escrevi a minha lei,
Não temais as censuras dos homens, nem vos atemorizei pelas suas injúrias. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o verme comê-los-á como a lã. Minha retidão, porém, durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta! Veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta, como nos dias passados. Não és tu aquele que cortou a Rabi e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Que fez do fundo do mar um caminho para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com cânticos. E perpétua alegria e santidade haverá sobre sua cabeça, e alcançarão regozijo e alegria. A tristeza e o pranto fugirão. Eu sou ele, sim, sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que se tornará em erva? E esquecestes do Senhor, teu Criador, que estendeu os céus e estabeleceu os alicerces da terra, e temes continuamente, todos os dias, por causa da fúria do opressor, como se ele estivesse pronto para destruir? E onde está a fúria do opressor? O exilado cativo apressa-se para ser libertado, a fim de não morrer no poço, e para que não lhe falte o pão. Mas eu sou o Senhor teu Deus, cujas ondas rugirão. Senhor dos exércitos é o meu nome. E coloquei as minhas palavras na tua boca, e te cobri com a sombra da minha mão, a fim de plantar os céus, estabelecer os alicerces da terra e dizer a Sião: Eis que tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice da sua cólera. Tu bebeste até a borra do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie, e todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Estes dois filhos que vieram a ti terão compaixão de ti. Tua desolação e destruição, e a fome e a espada, e com que te consolarei? Teus filhos desmaiaram, exceto esses dois. Jaze nas entradas de todas as ruas, como boi selvagem numa rede. Cheios estão da cólera do Senhor, da repreensão do teu Deus. Portanto, agora, ó aflita e embriagada, mas não de vinho, ouve isto. Assim diz o Senhor e teu Deus pleiteia a causa de teu povo. Eis que eu tomo das tuas mãos o cálice da vacilação, a borra do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas pô-lo-ei nas mãos do que te entristecem, que dizem à tua alma: abaixa-te, para que passemos por cima. E tu colocaste teu corpo como chão e como rua aos que passaram por cima. Desperta, desperta, veste-te da fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem impuro. Sacode o pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. São passagens bem fortes essas do livro de Mórmon. Temos algumas passagens fortes do livro de Mórmon, mas podemos ver aqui que, ao entender na parte mais espiritual, descontando mais a parte da escrita, né, da história, tudo mais, das profissões, que o Senhor, nosso Deus, ele nos diz para confiarmos nele. Nós devemos ter sim confiança em nosso Senhor. E devemos nos arrepender e nos humilhar perante ele. Pois através da confiança de nosso Pai Celestial, não devemos temer homem algum nesse mundo. A partir da confiança que devemos ter no Pai Celestial e na sua mão poderosa, nós não devemos temer mal algum que pode o homem nesse mundo provocar. Quem dirá o filho do homem, como diz aqui, que se tornará erva. Quem é o homem forte ou poderoso bastante para causar algum tipo de dano no filho do Senhor, naquele que é obediente aos seus mandamentos? Quem é o filho do homem que tenta ser ousado de tal maneira a ferir um filho de Sião? Quem é
O homem corajoso, que mesmo se for tomado pelo mal e pelas forças do mal, terá poder algum sobre algum dos filhos de Deus que obedece seus mandamentos fielmente. Nosso Senhor cuida plenamente de nós, assim conforme somos remissos e arrependidos de nossos pecados e obedientes a seus mandamentos. Não devemos duvidar do poder do Pai Celestial, pois milagres ainda acontecem. E eu tenho certeza, e lhes dou a certeza absoluta de que ainda haverão muitos milagres neste mundo. Milagres mesmos que nosso Senhor Jesus Cristo fez em seu tempo e no tempo dos apóstolos. Pois eu digo a vocês, de toda a certeza de meu coração, e testifico, sejam fortes e corajosos. Confiem na mão do Senhor, por mais que às vezes doa, ou tenhamos alguma dificuldade no dia a dia. Tenha fé. Não precisa se preocupar se vai comer hoje ou se vai ter lugar para descansar, pois assim como Deus cuida dos animais na natureza, Ele assim cuida de nós, cuida de mim e cuida de ti. E que tenha, te digo também, que tenha bastante confiança em nosso Pai Celestial, pois Ele lutará as nossas batalhas, pois a vingança a Deus pertence. E no seu tempo, e apenas no tempo dele, que é um tempo justo e correto, serão dados todos os castigos e bênçãos. O mesmo Deus que demora para te abençoar é o mesmo Deus que demora para te castigar. Então, sempre quando tiver alguma bênção na sua vida que seja identificada, ou alguma alegria, ou algum desafio, deem glórias ao Pai Celestial. Deem todas as glórias, graças e méritos a Ele. Pois se não fosse Ele, nada seríamos. E eu vos digo, de todo o meu coração e alma, inspirado pelo Espírito Santo, confiem plenamente no Pai Celestial. Pois Ele é o Criador de tudo. É o Criador deste livro, dessas palavras, Criador de quem as traduziu, Criador do material que foi usado para traduzir este livro, Criador da tecnologia, desta mesa, cadeira, de mim e de ti. Portanto eu digo, confiem plenamente de seus fundos dos seus corações e de fundo das suas almas no nosso Pai Celestial, que vos dá de comer e vos veste, e te dá a luz do sol e a luz da lua, e um lugar para que reclines a cabeça. Digo mais uma vez, confiem de todo o seu coração no Pai Celestial, e não temam homem algum neste mundo, pois a mão do homem, de carne e osso, não é capaz de sequer alcançar um filho do Pai Celestial que lhe é amoroso e obediente. Esse é o testemunho que eu gostaria de deixar para vocês sobre a bondade e a confiança no nosso Pai Celestial e que nós seremos salvos no futuro e que sejamos obedientes e esperemos ansiosos pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo e de todo o seu amor e misericórdia. Confiem. Deixo esse testemunho de todo o meu coração e espírito, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.